E nós estamos no nosso segundo encontro estudando sobre o livro do profeta Abacuque, um livro fantástico. Eu tenho certeza que se você teve a oportunidade de poder assistir ao programa da semana passada, quando introduzimos o tema e ao mesmo tempo o contexto histórico do livro de Abacuque, você deve ter ficado curioso por poder compreender um pouco mais a respeito da mensagem do próprio livro. Aliás, se você não teve a oportunidade de poder assistir o programa da semana passada, lá no meu canal, no YouTube, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Você vai encontrar lá uma playlist que eu criei, que está intitulada Livro de Abacuque. Ali eu estou colocando cada uma das mensagens que a gente tem trazido aqui nesses domingos de abril de 2021. Então, o da semana passada já está lá. Se você não assistiu, assista, porque isso vai te ajudar a compreender alguns detalhes daquilo que a gente vai estar conversando daqui por diante, né? Eu estou muito feliz porque você escolheu estar junto conosco. Nós já queríamos ter a oportunidade de estar congregando presencialmente, mas por causa ainda dessa pandemia, dessa situação, ainda vamos ter que postergar um pouco mais o nosso encontro presencial. Mas, de qualquer maneira, essa pandemia, se serviu para alguma coisa, serviu pelo menos para podermos mostrar que a igreja é muito mais do que um aglomerado de quatro paredes. A igreja é o ajuntamento dos filhos de Deus. E mesmo agora tendo que estar distanciados uns dos outros fisicamente, nós podemos, nesse espaço virtual, estar juntos cultuando o nome do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz por isso, viu? Eu quero ler com você o texto do capítulo 1. Nós vamos hoje nos deter, vamos estudar o capítulo todo, ok? Mas vamos nos deter de maneira muito especial nos versículos, aliás, 2 a 11 de Abacuque. O versículo 1 a gente já leu na semana passada, já estudamos na semana passada, mas nós vamos especificamente analisar do versículo 2 até o versículo 11. Eu quero ler aqui o texto, nós vamos fazer uma oração especial na sequência, e então vamos estudar, ou vamos conversar um pouquinho sobre o que lemos, tá bem? Então eu estou lendo aqui agora Abacuque capítulo 1, a partir do versículo 2. Nessa temporada em que estamos estudando aí o livro de Abacuque, estamos utilizando a nova versão internacional da Bíblia, ok? Então se você quiser acompanhar aí na mesma versão que eu, nova versão internacional. O texto diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todos os lados. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Versículo 5. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem. Pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e terrível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia do mar. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. Eu quero convidá-lo nesse momento para poder fechar os olhos e orar junto comigo. Senhor Deus, nesse momento estamos orando e queremos colocar diante do Senhor o nosso país. Estamos vivendo um dos piores momentos, Senhor, dessa pandemia. Queremos te pedir que o Senhor dê muita, mas muita sabedoria ao presidente da República, aos governadores dos estados, aos prefeitos de cada uma das cidades,
ao mesmo tempo, Senhor, de cada um dos ministros que tem se empenhado em encontrar soluções para esse tempo de crise em que vivemos. Mas ao mesmo tempo pedimos que o Senhor esteja com a tua igreja, para que possamos compreender através da tua palavra o que o Senhor espera de nós nessa época. Que tipo de postura o Senhor espera de nós enquanto enfrentamos um dos momentos mais complicados dessa geração. Portanto, te pedimos que através do texto que lemos, o Senhor fale conosco, de forma poderosa, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Só para a gente poder entender um pouco do texto que lemos até agora, eu queria que você tentasse relembrar alguns detalhes comigo daquilo que estudamos. A primeira informação que eu quero relembrar com você é o nome do profeta, Abacuque, que significa abraço. O povo estava vivendo um dos momentos mais complicados de toda a história. Através da mensagem de Abacuque, Deus queria, de alguma forma, abraçar a nação. O gesto seria como que o gesto de uma galinha que coloca os seus pintinhos embaixo das suas asas para poder protegê-los. É um abraço de proteção. Era exatamente isso que Deus buscava. E através da mensagem do profeta Abacuque, é exatamente isso que Deus está tentando fazer com aquela geração. Um outro detalhe importante é lembrar que Abacuque ele viveu numa época em que a nação de Judá havia se afastado completamente dos caminhos de Deus. Como vimos na semana passada, a sua nação irmã, Israel, no ano 722, havia sido invadida pelos assírios e havia sido levada para o cativeiro, espalhada por diversas nações e nunca mais tinha tido a possibilidade de se reunir como nação. Aliás, nunca mais o fez. Entretanto, ao invés de aprender com as lições ou com os erros da sua nação irmã, de Israel, eles, na verdade, estavam seguindo os mesmos caminhos de Israel. Um caminho de autodestruição. Um caminho realmente complicado. E é nessa época que Deus vai levantar Abacuque como profeta. Ele tem outros profetas contemporâneos, como Jeremias, como Sofonias, que estão tentando, de alguma forma, fazer com que a nação abra os olhos e se aperceba do perigo que está correndo. Porque aquele realmente era um tempo de grande solenidade. O livro de Abacuque descreve a crise de fé que o profeta tem diante do silêncio de Deus, bem como da indignação que o profeta sente quando Deus responde às orações que ele havia feito de uma forma completamente diferente daquela que ele havia pedido. Ele estava orando pedindo alguma coisa, mas Deus respondeu dando uma resposta completamente diferente daquela que ele esperava e daquela que ele queria. Então ele entra em crise. Diferentemente de outros livros proféticos, principalmente dos profetas menores, quando o profeta vem e diz, assim diz o Senhor. Na verdade, o livro de Abacuque não tem nada disso. O livro de Abacuque é Abacuque orando, clamando a Deus, discutindo com Deus. É um profeta em crise, olhando para aquilo que está acontecendo à sua volta, olhando para Deus e tentando conciliar as coisas. Como é que a nação estava daquele jeito e Deus em silêncio diante de tudo isso? Um outro detalhe importante é que o livro de Abacuque, ele registra o diálogo do profeta com Deus. E ao mesmo tempo as respostas que Deus deu ao profeta. Como já mencionei, é um livro completamente diferente dos demais. O objetivo do livro era preparar o povo de Judá para o cativeiro que muito em breve aconteceria. E é claro que para eles poderem enfrentar o que estava diante deles, destruição, uma nação truculenta e violenta como seria a Babilônia que viria sobre eles deveriam aprender a viver pela fé. E por isso a experiência do profeta junto com Deus deveria influenciar a nação a entrar numa experiência muito parecida também. É claro que quando nós olhamos aqui para esse texto que lemos hoje, nós encontramos uma oração feita pelo profeta. É o profeta que está olhando à sua volta, está percebendo algumas coisas que estão acontecendo, e ele agora vai reagir diante do que está acontecendo no seu país. A oração que ele vai fazer é uma oração que pode ser dividida em 3 partes. Mas para você poder entender essa oração, eu queria que você tentasse entender o seguinte. O profeta está olhando agora para aquilo que está acontecendo, e ele vê um povo que está longe do caminho do Senhor, ele vê idolatria por todos os lados, ele vê principalmente alguns contrastes dentro do povo de Deus. Pessoas que possuem uma religiosidade, uma aparência de piedade,
que vão ao templo, que fazem suas ofertas, que todos os dias às 9 da manhã e às 3 da tarde param tudo para poder orar na hora que o sacrifício está acontecendo no templo, mas pessoas que não respeitam minimamente aquilo que é a vontade do Senhor Deus. Então, olhando para esse quadro, percebendo pessoas profundamente religiosas, mas que não têm compromisso com Deus, o profeta ele começa a orar, ele começa a clamar, e o clamor do profeta é para que o Senhor Deus levantasse um espírito de avivamento na nação, um espírito de avivamento, de reforma, um momento em que o Espírito de Deus viria sobre a nação para fazer com que a nação compreendesse os pecados que estavam vivendo, que vestisse pano de sacos, que jejuasse em forma de arrependimento pelos pecados que estavam cometendo e que se voltassem para o Senhor. Era isso que ele queria. Você percebe nitidamente pelo contexto do livro que o que ele está buscando da parte de Deus ele quer reavivamento, ele quer uma reforma no país, ele quer ver o Senhor Deus agindo e o povo respondendo. Mas quando ele vai começar a sua oração, ele vai mostrar aquilo que está no seu coração. Eu quero que você entenda que o livro dele não foi escrito no momento em que ele começou seu ministério. Ele já vinha trabalhando há algum tempo. E não sabemos exatamente quanto tempo ele já tinha trabalhado junto do povo, quanto tempo ele tinha ministrado a palavra de Deus junto do povo, quantas vezes ele tinha chamado a atenção de reis, de sacerdotes, de líderes, de príncipes do povo, da nação em geral, das pessoas em geral. Mas o que ele via fez com que ele tivesse algumas impressões. E ele vai mostrar isso em oração. Eu gosto de Abacuque porque Abacuque não é o tipo de gente que gasta lábia à toa. Ele não fala à toa. Se há um lugar onde ele vai abrir o seu vocabulário para poder falar e dizer aquilo que vai no seu coração, é no seu quarto de oração, é enquanto ele está na presença de Deus. E é exatamente aqui que dentro dessa oração que vai aparecer nos versículos 1 a 4, que nós compreendemos um pouco daquilo que ia no coração de Abacuque. O versículo 2, por exemplo, começa com um pedido do profeta para que Deus o ouvisse. E ele começa dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas a salvação? Abacuque estava assistindo aquilo que estava acontecendo à sua volta. Abacuque havia observado de maneira bem cuidadosa e minuciosa o que estava acontecendo no país. E ele pregava e nada acontecia como resposta do povo ao seu ministério. Ele se desgastava, usava seus dons e talentos para poder tentar despertar a nação. Mas quanto mais ele pregava, quanto mais ele trabalhava, menos ele via resposta por parte do povo. Então ele vai dizer: ô Senhor, até quando eu vou clamar a ti? Até quando eu vou pedir ao Senhor que o Senhor faça alguma coisa e o Senhor vai ficar de braço cruzado? A impressão que ele tem é de que Deus está observando tudo que está acontecendo lá embaixo e ele não está fazendo absolutamente nada. E se tem uma coisa que tira um crente do sério, é quando ele está buscando a Deus, quando ele está buscando a interferência de Deus, e por causas nobres, por causas justas, e o que ele tem em resposta da parte de Deus é o silêncio. É melhor receber um não de Deus do que receber o silêncio de Deus. Porque às vezes a gente não sabe se a gente está esperando que Deus se decida lá em cima para poder dizer alguma coisa, ou se Deus está ignorando a gente, se a gente realmente está sendo ouvido por Deus. Eu quero que você entenda que se você já se sentiu de alguma maneira dessa forma, você não é exclusividade. Você entrou num barco junto com Abacuque e lá dentro já haviam outros indivíduos que antes do próprio Abacuque haviam escrito se sentindo da mesma maneira. Se você der uma olhada, o próprio rei Davi, no Salmo capítulo 13, versos 1 e 2, se sentiu da mesma forma. E ele vai orar, dizendo assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? O Davi está escrevendo, muito provavelmente, dizem alguns comentaristas bíblicos, numa época em que o Saul está perseguindo ele. Davi tinha sido ungido como rei. Ele não foi pedir, não correu atrás disso. Um dia o profeta Samuel simplesmente chegou lá na casa do pai dele, do Jessé, disse para Jessé: vim jantar com vocês, mas eu quero todos os filhos aqui. E o Jessé começa a trazer cada um dos filhos, do mais velho para o mais novo,
Todo mundo estava lá, menos o Davi. E Deus foi falando para o Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Até que o Samuel disse, acabaram os filhos, não tem mais nenhum? E o Jessé diz, olha, tem mais um, mas ele é o mais novinho, o caçula, a rapa do tacho. Ele está lá cuidando das ovelhas. E o Samuel disse, nós não vamos comer enquanto ele não chegar aqui, vai lá buscar ele. E foram buscar o Davi. Quando Davi chega, Davi está com aquele cheiro de ovelha. Ele estava lá trabalhando junto com os animais. E se você já teve a oportunidade de trabalhar com animais alguma vez, principalmente com gado, você sabe que o gado tem um cheiro muito forte. E quando você trabalha junto com o gado, você também fica com um cheiro muito forte. Ele devia estar suado, sujo, com um cheiro forte do trabalho que ele estava desempenhando. E quando ele chegou, Samuel ficou olhando para ele, aquele menino ainda muito novo. E Deus disse, o que você está esperando? Derrame o chifre de azeite que tem na sua mão sobre a cabeça dele, porque eu o escolhi como rei. E Samuel ungiu como rei. Eu agora imagino Davi dizendo, eu não pedi para poder ser rei, agora o Senhor me fez rei, o Senhor me ungiu como rei, desde então minha vida virou um inferno. O rei Davi, o rei Saul está me perseguindo, eu tenho fugido de deserto para cavernas, passado frio, fome, sede, os homens que estão comigo a mesma coisa, minha família está sendo perseguida. Aí ele vai dizer, até quando, Senhor? Para sempre você vai se esquecer de mim? Até quando vai esconder de mim o seu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Todos os questionamentos dele eram válidos. Mas chega um momento em que o indivíduo olha para as circunstâncias e fala, será que eu entendi tudo errado? Será que foi para isso mesmo que Deus me chamou? Mas se você acha que o Abacuque e o Davi estão sozinhos nesse barco, não, teve mais gente. Etã, o Ezraíta, que escreveu o Salmo 46, ele vai dizer o seguinte no versículo 89, até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Etã está aqui tentando pintar um quadro dizendo o seguinte, olha, a sensação que eu tenho é de que Deus se escondeu. E você está tentando procurá-lo porque você está vivendo um momento difícil, um momento complicado, um momento de luta, só Deus tem a resposta para você, e você procura através da oração, procura através do estudo da palavra, procura e não acha. E ele diz, Senhor, até quando você vai ficar se escondendo de mim? Até quando, Senhor? E se você acha que o Abacuque, o Davi e o Etã estão sozinhos nessa jornada, é porque você não leu ainda o que o Emã, o levita, escreveu no Salmo 88, versos 13 e 14. Olha o que ele diz. Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã minha oração chega à tua presença. Mas por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Olha o que o Etã está dizendo. O Etã começa dizendo o que ele estava fazendo. Ele diz, mas a ti, Senhor, eu clamo por socorro. Eu estou orando a ti, eu estou buscando a ti, eu estou clamando a ti. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Eu já acordo orando. Mas então, Senhor, por que você me rejeita? Por que você esconde em mim o seu rosto? Alguma vez você já se sentiu assim? Orando, clamando a Deus, buscando a Deus, e você ora, você estuda a palavra, e parece que tudo que você tem como resposta é um silêncio total e absoluto. Abacuque está olhando para o país, ele está vendo pessoas que são um povo de Deus, entrando num caminho de autodestruição. E ele está pregando, ele está ensinando a palavra, ele está levando a mensagem do Senhor. Mas não existe mudança. As situações parecem que pioram a cada minuto. Olha o que ele diz. Ele diz, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei violência, sem que traga salvação? Na época de Abacuque, algumas coisas estavam acontecendo. Coisas essas que ele vai mencionar nos versículos 3 e 4. Ele vai dizer, por exemplo, né, que é a segunda parte da sua oração, ele vai dizer, por exemplo, que havia entre a nação violência, maldade, destruição, luta, desigualdade social e conflito. Tudo isso ele está mencionando que ele está vendo. Ele está pregando a palavra de Deus, ele está pregando que o povo se volte para o Senhor Deus. Mas parece que as pessoas só estão piorando dentro do seu comportamento. Então, nessa perspectiva, o próprio Jeremias, que foi contemporâneo dele, comentou a mesma situação.
e mencionou que ele também estava vendo a mesma coisa. Se você der uma olhada em Jeremias capítulo 22, verso 3, Jeremias está usando uma linguagem muito parecida com a linguagem de Abacuque. É claro, eles eram contemporâneos. Jeremias vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor, administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente nesse lugar. O Jeremias, ele está dizendo a mesma coisa que o Abacuque estava vendo. Só que aqui o Jeremias está falando com o povo. Ele está dizendo, olha, administrem a justiça e o direito. Não fiquem tentando comprar, subornar juízes para que eles façam a vontade de vocês. Livrem o explorado das mãos do opressor. Não façam vista grossa diante disso. Não oprimem e nem maltratem o estrangeiro, o órfão, a viúva, e não derramem sangue inocente nesse lugar em Jerusalém. Ele está falando com o povo. A diferença entre o Jeremias e o Abacuque é que o Jeremias está falando com o povo, o Abacuque está falando com Deus. O Abacuque está dizendo a mesma coisa, Senhor, eu estou vendo tudo isso acontecer, e sabe o que eu estou percebendo? Que o Senhor está de braço cruzado, o Senhor não está fazendo nada. E na terceira parte da oração, ele vai fazer uma queixa tremenda contra Deus no versículo 4. Ele vai dizer, por isso o quê? Porque o Senhor está aí de braço cruzado. Porque o Senhor não faz nada. Porque o Senhor está olhando o que está acontecendo e não intervém na nossa história. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O que Abacuque está dizendo aqui é o seguinte, Senhor, eu vou ser franco com o Senhor. Na minha perspectiva, a responsabilidade por esse país estar do jeito que está é do Senhor, porque se o Senhor tivesse intervido, nada disso estaria acontecendo. Mas o senhor, por que o Senhor me mostrou essa situação toda? Por que o Senhor me mostrou a violência, a opressão, a desigualdade? Por que o Senhor me mostrou a infidelidade desse povo para eu poder pregar, mas o Senhor não faz nada? Se o Senhor não pretendia fazer nada, se o Senhor está aí de braço cruzado. Sabe, a ignorância que nós demonstramos por não conhecermos aquilo que se passa por detrás dos bastidores. Porque nós não sabemos o que é que se passa por detrás dos bastidores. Nós não sabemos o que é que acontece realmente no mundo espiritual. Nós não conhecemos as razões de Deus. E o Senhor Deus, ele tem um hábito, que é o hábito de não dar explicações pra gente. Você já reparou isso? Às vezes ele vai lá e fala para os outros o que ele está fazendo através de nós ou na nossa vida, mas não conta pra gente. Por exemplo, eu falei agora há pouco de Davi. Deus chegou lá nas montanhas de Ramá e falou para o profeta Samuel, ó, eu escolhi um menino lá da casa do Jessé, um filho dele para poder ser rei. Vai lá e unge ele. E o Davi, que foi o menino escolhido, não sabia de nada, estava lá apacentando as ovelhas, tocando a harpinha dele, sem saber de nada. Deus já tinha até contado para o profeta Samuel, mas ele não sabia de nada. E Deus às vezes é assim, por alguma razão, ele não conta as coisas para a gente, ele não nos dá satisfação. E talvez por não termos todas as informações, às vezes, mesmo sob o tempo fechado, sob o fogo cruzado, nós quando vamos intervir, nós falamos bobagem, que é o que o Abacuque está fazendo aqui. Abacuque está dizendo assim, eu estou fazendo uma leitura dos fatos, o Senhor me mostrou os pecados da nação, me mandou pregar para eles, eu estou fazendo isso, eu oro, eu clamo, eu prego, mas nada acontece. E o Senhor está fazendo o quê? O Senhor está aí de braço cruzado assistindo tudo. Então, a responsabilidade pelo que está acontecendo é sua, porque se você tivesse intervindo, nada disso estava acontecendo. Quem de nós, ao passar por alguns momentos de dor e de sofrimento, também já não disse, foi Deus quem quis? Nos momentos de maior crise que às vezes nós enfrentamos, o inimigo vem e sopra no nosso ouvido. Por que é que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus não impediu que isso acontecesse? Eu quero que você entenda, e Abacuque está aqui para poder mostrar isso para a gente, que Deus nunca, absolutamente nunca, nos deixa sozinhos e abandonados. Deus sempre sabe o que vai fazer. Deus não é apanhado de surpresa. E é por isso que, agora, a partir do versículo 5, vem a resposta de Deus para o profeta.
É bem verdade que o que o Abacuque queria agora como resposta de Deus? Que Deus dissesse, olha Abacuque, eu vou mandar um avivamento, eu vou derramar meu espírito sobre a nação, eu vou fazer com que a nação mude os seus pensamentos, com que haja um reavivamento tremendo, vou levantar líderes fantásticos que vão levar esse povo de volta para o caminho do Senhor, vai haver choro, vai haver confissão de pecados, é isso que ele queria. Mas Deus agora no versículo 5, vai responder para Abacuque. Abacuque orou. Não sabemos quanto tempo depois Deus respondeu, mas ele responde assim: olhem as nações, versículo 5, olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. O versículo 5 aqui, Deus começa agora a dizer para Abacuque assim: Abacuque, eu quero que você olhe para o movimento das nações, olhe para a política internacional. E você vai reparar que eu já estou trabalhando. Você está olhando para o lugar errado. Você está olhando só para essa nação, para o povinho que aqui está. Mas olhe para a política internacional e você vai ver que eu já estou trabalhando. A resposta estava na política internacional daquele tempo. Só para você poder se contextualizar, haviam 3 nações que se alternavam em poder ali naquela região do Médio Oriente. Simultaneamente estamos falando da Assíria, estamos falando do Egito e estamos falando da Babilônia. A Assíria teve o seu domínio, tanto que no ano 722 havia conquistado toda aquela região do Médio Oriente, inclusive o próprio país de Judá havia sido conquistado por eles. E eles deportaram o povo de Israel para diversos lugares, eles nunca mais se uniram como nação. Mas no panorama internacional, o Egito começou a fazer frente à Síria. E enquanto todo mundo estava olhando para o Egito, quem acabou se levantando com uma grande velocidade como império, não foi o Egito, mas foi a Babilônia. Babilônia se levantou e um jovem general, que posteriormente se tornaria o rei da Babilônia, um indivíduo chamado Nabucodonosor, se levantou como um grande estrategista militar e ao mesmo tempo conhecido por sua bravura e por sua violência. Ele começou um processo de conquista, conseguiu vencer o próprio Egito e começou um processo de conquista que já estava chegando ali em Judá, que dentro de pouco tempo chegaria. Portanto, o que Deus agora começa a dizer é: olha Abacuque para o cenário internacional e você vai ver que eu já estou trabalhando. E ele vai dizer, aí o verso 6, ele vai dizer quem? Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e terrível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. E aí ele vai descrever as grandes conquistas que Babilônia teve. Você pode imaginar aqui o Abacuque ouvindo de Deus essa resposta? Abacuque queria só que Deus fizesse um grande avivamento. Abacuque queria só que Deus entrasse em cena e mudasse as circunstâncias do seu povo, que o Espírito Santo viesse, que levantasse líderes poderosos, reis tementes a Deus, para poder trazer o povo de volta para o caminho do Senhor. Mas Deus diz, não, dessa vez eu não vou estar trabalhando de forma interna. Dessa vez eu estou trabalhando, trazendo Babilônia para cá. Quando você vai ler a partir do versículo 12, eu não vou fazer a leitura aqui agora, ok? Mas você vai ver a reação que o Abacuque tem quando ouve essa resposta de Deus. Abacuque vai dizer, Senhor, eu só quero relembrar do Senhor uma coisa. E ele vai usar vários nomes para poder descrever a Deus. Ele vai chamar Deus de Yahvé ou Jeová, que é o Deus da aliança. Ele vai chamar Deus de El Shaddai. Ele vai chamar Deus de A Rocha, como Moisés havia chamado o Senhor Deus no último salmo que ele escreveu lá em Deuteronômio. Todos os nomes que lembravam Deus como Deus da aliança, ele vai usar para poder descrever a Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, Deus, você é o Deus da aliança, Deus. Você não muda. E você estabeleceu uma aliança com o seu povo. Como é que agora você vai pegar um povo que é pior do que a gente para poder trazer para cá para nos castigar, Deus? Senhor Deus, agora ficou pior. A emenda ficou pior do que o soneto.
O teu silêncio estava melhor do que a resposta que você deu agora. O fato é que no final do capítulo 1, você encontra um profeta que está mais perdido do que ele estava quando ele começou a orar, dizendo: até quando eu vou gritar socorro e você vai ficar em silêncio, Deus? Às vezes nós temos dificuldade de poder compreender a resposta de Deus. Na nossa visão finita, às vezes nós temos todas as respostas na nossa visão. Nós sabemos exatamente o que Deus tem que fazer, quando Ele tem que fazer, como Ele tem que fazer. Já reparou que é assim que a gente acha? Na nossa visão, nós oramos às vezes e dizemos: Senhor Deus, eu quero que você faça isso, Deus. Eu preciso que você me dê isso. Eu preciso que você mexa naquele coração, que você mexa naquela vida. E às vezes a gente trabalha de forma tão egoísta que a gente pede para Deus mudar alguns corações que eu só imagino Deus falando assim: mas na verdade o coração que eu preciso mudar é o seu, não é o dele. Não é o dela. Talvez a vida que eu tenho que mudar é a sua e não aquela outra. Mas nós, às vezes, na nossa visão curta, nós achamos que sabemos exatamente o que Deus deve fazer. Se me permite, eu queria compartilhar com você uma experiência que eu vivi alguns anos atrás. Mais especificamente, em 2007, lá no Rio Grande do Sul. Eu cheguei em 2006 do campo missionário, estava trabalhando no distrito de Esteio, lá no Rio Grande do Sul. E enquanto comecei a trabalhar ali com algumas igrejas, eu tinha 4 congregações, acabamos plantando mais 2 igrejas, eu fui conhecendo as pessoas que faziam parte da nossa membresia. Um irmão um dia me procurou no final de um sermão e me disse assim: pastor, eu queria que você orasse muito pelo meu marido, eu queria muito que ele se entregasse a Deus, o Senhor. Ele é um homem muito assim, de coração bom, ele tem o temor do Senhor, mas compromisso com Deus ele nunca quis. E eu marquei uma visita, fui até lá, conheci o Francisco, um homem de coração assim fantástico. Daquele tipo de gente que você senta para poder conversar e 5 minutos depois parece que você já conhece há séculos. E conversamos sobre muita coisa, até que chegou o momento em que eu disse para ele: Francisco, você é um camarada tão gente boa. Queria te convidar para que você fosse à igreja, junto com a sua esposa. Ele disse para mim: vou sim, pastor. E eu estava começando uma semana de oração. Ele assistiu a semana toda, fiz vários apelos durante a semana, ele não aceitou nenhum deles. Quando terminou a semana, eu fui fazer uma outra visita para ele e ele falou assim: olha, pastor, vamos deixar bem claro aqui as coisas. Eu gosto muito de você, gosto muito de te ouvir, mas compromisso com Deus eu não quero. Ele tinha outros 2 filhos, um filho e uma filha, os filhos com a mesma postura dele. Gostavam muito de ouvir a palavra de Deus, mas compromisso com Deus era muito difícil. Ele era dono de uma empresa de transportes e ele dizia: pastor, para eu poder me tornar adventista do 7º dia, eu vou ter dificuldades com o sábado, para mim vai ser impossível. Impossível, sem contar que eu tenho um outro problema, pastor. Eu sou fumante, eu fumo 3 maços de cigarro por dia e eu não consigo parar. E para eu ir para a igreja e estar fumando, isso não vai dar certo. Então, pastor, olha, por causa do trabalho que eu tenho aos sábados e por causa do cigarro, eu não vou me entregar a Deus. Eu vou à igreja, pode ficar tranquilo, que eu vou continuar indo à igreja e tudo, mas compromisso com Deus eu não quero. Se passou quase um ano, e realmente, no sábado de manhã cedo, ele organizava todas as coisas para que os seus caminhões saíssem para poder fazer as entregas. Na hora do início da escola sabatina ele estava lá, assistia a escola sabatina, o culto, tinha um bom conhecimento da doutrina. Havia momentos em que, no intervalo da escola sabatina para o culto, ele saía um pouco, ia até a rua de trás da igreja para poder fumar, depois voltava para o culto. E essa era a história dele. Até que um dia, já era por volta de 2h30, 3 horas da manhã, quando eu recebi um telefonema dele. Ele disse: pastor, desculpa o horário, mas eu precisava muito conversar com você. O senhor pode vir aqui em casa? Eu disse: posso. Quando eu cheguei, ele estava sozinho e ele me disse: eu quero te contar uma coisa, porque eu não sei como dar essa notícia para minha família. Eu comecei a sentir algumas dores nas costelas e eu estava achando que era só uma dor muscular. Passei por vários ortopedistas que me deram algumas medicações, relaxantes musculares, mas nada adiantava. E até que um médico me falou assim: vamos dar uma olhada nesse pulmão seu aí para ver como é que tá.
e fizeram uma tomografia e descobriram que eu tô com um dos pulmões tomado de câncer. Eu vou ter que me preparar, porque eles vão ter que remover esse pulmão, e o outro pulmão já está com cerca de 20-25% comprometido. Pastor, eu não sei se vou escapar dessa. Orei com ele, ajudei-o a dar notícia para a família, foi um choque muito grande para a família. E ele disse assim, eu queria que você soubesse de uma coisa. Eu estava aqui pensando, sabe? Eu tinha dito para você que eu não ia para a igreja porque eu não conseguia parar de fumar e porque eu não conseguia parar de trabalhar ao sábado. Pois bem, o médico disse que eu já não posso mais dirigir, então já não posso mais trabalhar ao sábado, nem dia nenhum, e que o cigarro para mim é terminantemente proibido. Parei de fumar. E ele disse para mim, pastor, marca a data que eu quero ser batizado. E eu confesso a você que a igreja entrou num processo de busca, de clamor. Nós realmente críamos que o Senhor Deus poderia curá-lo. E eu confesso a você que, como pastor, eu queria que Deus curasse o Francisco. Queria mesmo que Deus o curasse. Eu sabia que Deus tinha poder, já tinha visto Deus operar milagres grandiosos na vida de outras pessoas, e eu queria a cura do Francisco. Eu queria realmente que Deus colocasse a sua mão poderosa sobre ele e o restabelecesse completamente. No dia do seu batismo, aquele homem imenso não conseguiu entrar caminhando na igreja. Ele teve que ser trazido por um grupo de pessoas numa cadeira de rodas. 4 diáconos o colocaram dentro do tanque batismal para que eu pudesse fazer o batismo dele. Ele foi batizado e a situação dele só foi se agravando cada vez mais. E eu orava e dizia, Senhor, eu não aceito a morte desse homem. Senhor, cura esse camarada. Houve uma determinada tarde que ele pediu para que eu o visitasse e ele disse para mim, amigo, eu sei que não vou durar mais muito tempo, mas eu quero que você continue cuidando da minha família. Eu quero que você continue falando com a minha filha e com o meu filho. Não desista deles. Me deu algumas orientações sobre como ele queria que fosse feito o sepultamento dele. Naquela mesma noite ele dormiu no Senhor. No dia do seu sepultamento, o filho e a filha estavam lá e o filho olhou para mim e disse, pastor, por que é que Deus não curou meu pai? Por que é que Deus não agiu na vida dele? O mais interessante é que o filho e a filha, mesmo no período em que o pai havia se entregado a Jesus, eles estavam numa espécie de barganha com Deus, dizendo, se Deus curar meu pai, então eu vou para Deus. E agora eu pensava comigo mesmo, Senhor, desculpa falar isso pro Senhor, mas agora sim é que a situação vai ser complicada, porque se o Senhor tivesse curado o Francisco, de repente os dois poderiam vir agora para ti, mas agora eles vão entrar em crise com o Senhor. Fiz o sepultamento, aqueles filhos choravam. Quando a cerimônia terminou, o filho que agora teria que cuidar da empresa da família me chamou até a casa deles. E quando nós chegamos lá, ele falou assim, pastor, deixa eu ler para o senhor uma carta que meu pai deixou para mim. E na carta, o Francisco tinha dito para os filhos, por favor, não sigam o caminho que eu segui. Não endureçam o coração de vocês em relação a Deus. Deus tem um plano para a vida de vocês. Eu estou deixando a empresa para você, mas uma coisa que eu quero te pedir é, não trabalhe aos sábados. Se entregue a Jesus e deixa Ele tocar ou cuidar de vocês. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu vou lhe ser sincero. Se Deus tivesse curado meu pai, eu não sei se eu teria coragem para poder tomar a decisão que eu vou ter que tomar agora. Eu agora estou sentindo o peso da responsabilidade em cima dos meus ombros, porque eu vou ter que cuidar da família, eu vou ter que cuidar da empresa. E eu vou seguir o conselho do meu pai. Então, pastor, por favor, me batiza. Eu tive a oportunidade de poder batizar os 2 filhos do Francisco. Os 2 filhos dele. A filha e o filho. Eu fico pensando, sabe, como é que seria
a história, como é que a história teria sido contada se Deus o tivesse curado? Eu não tenho essa resposta. Mas depois de olhar o quadro de longe, eu percebo que talvez se Deus tivesse respondido às minhas orações do jeito que eu pedi, talvez aquilo que é mais importante para Deus não tivesse acontecido. Talvez os filhos não tivessem tido o coração tocado e não tivessem se entregado a Deus, o Senhor. Uma coisa eu tenho aprendido, é que mesmo quando Deus está em silêncio, ou quando Ele diz não às nossas orações, o Senhor sabe exatamente o que Ele está fazendo, porque a visão dEle é muito maior do que a nossa. Ele tem a capacidade de poder entender todas as coisas e de agir no tempo certo, na hora certa, porque a opção que ele vai escolher será sempre a melhor. Talvez não seja a ideal, mas talvez seja a melhor entre todas as outras opções. Uma coisa eu tenho entendido a respeito de Deus, coisa que o Abacuque demorou um pouco mais de tempo para poder compreender, que quando o Senhor diz não, ou quando Ele está em silêncio, e se Ele está em silêncio é porque Ele não tem o que dizer, e se Ele diz não, é porque Ele sabe que o não vai ser muito melhor do que o sim. Entenda bem o que eu vou te dizer, é melhor receber 1 milhão de nãos de Deus do que um único sim de Satanás. Porque o diabo nunca vai querer dar alguma coisa boa para você. Mas toda vez que Deus te disser não, Ele vai estar buscando o teu bem. Abacuque vai terminar o capítulo 1 só tentando dizer para Deus: Senhor, você é o Deus da aliança. Olha o que o Senhor prometeu. Não desista do seu povo. Ele ainda olhava e achava que Deus tinha que responder do jeito que Ele queria. Senhor, eu queria um avivamento, eu não queria que o Senhor mandasse uma nação que é pior do que a gente para poder nos castigar. Quando nós olhamos o final da história, porque nós conhecemos já o final da história, nós sabemos que a melhor opção que havia para ajudar era o cativeiro. O Abacuque, na altura em que Deus falou sobre a Babilônia, sobre o Nabucodonosor, rei da Babilônia, que estava vindo para poder atacar a nação de Judá, talvez ele nunca poderia imaginar que o Nabucodonosor se tornaria cristão. Eu fico imaginando, no céu, o Abacuque se encontrando com Nabucodonosor chegando dizendo: muito prazer, meu nome é Nabucodonosor, fui rei da Babilônia. Eu imagino o Abacuque falando: da Babilônia? O que você está fazendo aqui? Eu acho que isso aí você pegou o caminho errado. Teu caminho era lá embaixo, meu irmão. Segundo o subsolo, né? Que não. Ele vai falar: por causa do cativeiro da Babilônia. Um cara chamado Daniel foi para lá, pregou para mim, eu me converti a Deus, o Senhor, e por isso eu estou aqui. E quantos outros que tiveram conhecimento a respeito de Deus por causa do cativeiro? A própria nação, as lições que aprendeu por causa do cativeiro. O Abacuque estava vendo desse tamanho. E Deus estava vendo o infinito que ele não conseguia enxergar. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que está vivendo o drama da pandemia. Talvez problemas financeiros decorrentes já da pandemia. Algumas pessoas já têm me mandado mensagem dizendo: pastor, estou com dificuldade de gerenciar meus negócios, estou com dificuldade de gerenciar minhas finanças por causa dessa crise que está se abatendo. Algumas pessoas que têm perdido entes queridos, pessoas que têm orado pedindo a cura e a restauração de pessoas que amam, mas que a Covid tem levado essas pessoas. Eu quero que você entenda que nada passa desapercebido a Deus. E mesmo quando Deus responde algo diferente do que nós gostaríamos que Ele respondesse, você pode ter a certeza de que isso vai ser o melhor para nós. Eu queria ter a possibilidade de poder orar junto com você agora, pedindo a Deus para que Deus nos ajudasse a confiarmos nele, mesmo que, na sua resposta, o Senhor Deus olhe para você e para mim e diga: estou mandando Babilônia para você. Se for Deus que estiver mandando, você pode saber que vai ser o melhor. Ore comigo. Senhor Deus, olhamos para Abacuque e entendemos quando ele diz: Senhor, não estou entendendo nada do que está acontecendo. Preciso da tua intervenção. Eu quero uma resposta diferente. Até quando te esquecerás de mim? Até quando eu clamarei e o Senhor ficará em silêncio? Às vezes é difícil lidar com o teu silêncio, é difícil negar com a tua ou lidar com a tua negativa. Mas te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos agir pela fé. Acreditando não apenas no seu poder, mas no caráter do Senhor. Que mesmo quando o Senhor diz não, isso será o melhor para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.